Matheus, obrigado pela participação. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Matheus está falando desse Perfeito, momento. meu amigo. Maravilha. Momento complicado, né, nesta segunda-feira. Vou começar falando de hoje, né? A soja vai caindo mais de 1,7%, o complexo inteiro cai petróleo, vai caindo tudo. Tem várias alternativas e situações que acabam trazendo essa pressão negativa. Vai pela Covid na China, principalmente em Pequim, que acaba por afetar. Essa nova taxa de juros que deve ser praticada nos Estados Unidos, que assusta o mercado financeiro, entre outros elementos. Como é que você avalia este momento, essa segunda-feira complicada? Matheus Pereira, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, grande prazer estar aqui contigo, meu amigo, mais uma vez, falando a todos que nos assistem. Infelizmente, pessoal, a semana de fato começa sem boas notícias para a soja, especialmente no âmbito internacional. A gente vem lembrar também aqui, Fabiano, que o problema da soja mundo afora não é um problema de oferta, né? Essas quedas não são consequências de uma oferta, uma vez que tivemos enormes problemas de oferta aqui na América do Sul, né? Presenciamos nessa safra 21 e 22 a maior quebra produtiva de soja da história do planeta, e mesmo assim hoje, né, a realidade do mercado precifica muito mais o lado da demanda dos consumidores do que de fato o que foi produzido até o momento. Então o mercado ele tá sendo pressionado, né, pela falta de renovação de demanda. A China, a principal consumidora mundial da soja, tem de fato colocado um pezinho no freio, né, nessas novas compras, uma vez que o mercado interno chinês ele não só sofre uma desaceleração de consumo por conta do Covid, Fabiano, mas também pelo setor da pecuária chinesa, que teve ali a reconstrução do seu rebanho de suínos ao longo dos últimos 3 anos, após a febre suína africana lá, que começou em 2018. Atualmente, os chineses vivem, né, a plena reposição de cabeças de suínos, totalizando quase 700 milhões de cabeças em solo chinês. Então a oferta está cheia, de fato, porém o consumidor interno chinês tem tido dificuldades em manter as novas compras agora de carne suína nas prateleiras, que acaba então afetando não só a cadeia de suínos, mas consequentemente a cadeia de rações animais, pois uma vez que a engorda do leitão está com margens negativas, margens apertadas, dificultando então o suinocultor chinês em continuar adquirindo a ração de soja, ou senão a nossa soja aqui importada, que é esmagada e processada internamente na China. Então, a gente vive um grande problema por parte da demanda, que acaba colocando muita pressão no mercado por agora, Fabiano. Matheus, e aí nós temos esta pressão vigente e quando analisamos ali as questões do mercado financeiro, ela acaba trazendo uma valorização do dólar neste momento frente ao real. Nós já víamos esta valorização no fechamento da última semana, uma semana curta que acabou tirando boa parte da comercialização, mas uma semana em que soja subia, dólar disparava e poderia abrir ali uma janela mais interessante, e parece que abriu para junho, para julho, para quem fez esses travamentos, mas de qualquer maneira, esse mercado acaba ficando nervoso também, mercado financeiro, e reflete sobre soja. Neste momento, e eu lembro que você falava sobre um dólar forte em 2022, e à medida em que o ano anda, vai se confirmando, apesar de termos tido recuos mais expressivos para a moeda norte-americana frente ao real, por outras questões, e ainda que não seja a disputa eleitoral no Brasil, o dólar volta a subir e vai confirmando um cenário que pode trazer, no seu entendimento, janelas interessantes de venda? Olha, muito bom ponto levantado, Fabiano. Assim, sempre que a gente esteve aqui junto contigo, meu amigo, sempre coloquei minha cara a tapa realmente para deixar muito clara a nossa visão sobre câmbio no Brasil. De fato, a gente viveu nos últimos 60 dias, né, um otimismo maquiado que acabou gerando um fluxo positivo de entrada de investidores aqui no país, que foi até um fluxo incentivado e acelerado por esse conflito no leste europeu, na Rússia e Ucrânia, que acabou estimulando, né, mais e mais especuladores a buscar boas fontes, né, ou fontes alternativas de investimento em países produtores de commodities, não só as agrícolas, minerais, energéticas, e aqui o Brasil está cheio. Então a gente viveu, né, esse momento temporário nos últimos 60 dias, que foi também um fator que, desengatilhado pela elevação da taxa básica de juros aqui no Brasil, a nossa Selic, que atraiu novamente o rentismo, só que esses mesmos motivos que justificavam, né,
alocamento de capital dentro do Brasil eram motivos que, num futuro próximo, também seria, né, uma grande justificativa para a alocação de recursos agora em solo norte-americano. A gente tem o Fed, o Banco Central norte-americano, dando indícios, né, de que a única solução para o controle da superinflação, que em solo norte-americano também vem sendo presenciada, vai ser a elevação da taxa básica de juros, com uma economia muito mais estável com o que a gente pode fornecer aqui no Brasil. Então a gente está vendo agora uma migração realmente de alocações de recursos especulativos, investidores nos Estados Unidos, que vão atrás também da taxa básica de juros, vão atrás de fontes de investimento em commodities em geral. E aqui no Brasil, com essa realocação, né, que estava até então superficialmente concentrada no Brasil, agora colocada em solo norte-americano, tem esticado a valorização do dólar frente ao nosso real, né? Coloca o dólar para cima, basicamente, e que vai sim trazer oportunidades, Fabiano, ao produtor de soja aqui no Brasil. Uma vez que a gente teve a soja naqueles 190, 215 Porto Paranaguá, foi consequência realmente de um alinhamento, né, de Chicago, dólar e prêmio. Atualmente a gente tem o dólar sendo um grande propulsor, né, de altas aí para os próximos 60 dias. E aí, Matheus, pensando aí nessa perspectiva e num produtor brasileiro que teve uma parte considerável, né, a safra brasileira total perdida, uma quebra que ocorreu sobre o país e é o único que tem soja disponível no momento. Como que ele deve comercializar o seu produto? Olha, Fabiano, isso aí já é uma questão muito delicada, né? O produtor, nessa época do ano, é uma época que tem muita despesa financeira, né? O produtor tem que pagar custeio, prazo safra, financiamento. Então, essa época do ano, fim de safra, verão, né? É uma época que realmente precisa ter muito levantamento de caixa. A gente vê, sim, um viés altista para o mercado da soja em reais por saca, puxado pelo dólar. Um Chicago estável, sofre uma quedinha hoje? Sofre. Só que ainda a gente está mantendo, né, aquele patamar sólido acima dos 16 dólares e 50 Chicago, pelo menos. Tá bom? Então, estamos bem acima disso. Grande dificuldade para o prêmio se manter aquecido, a gente está perdendo exportação, mas vemos sim uma capacidade de melhoras, né, nas ofertas em reais por saca da soja aqui no Brasil dentro dos próximos 60 dias. Então, aqueles que têm grão na mão a ser vendido, realmente um pouquinho de paciência agora seria o melhor remédio a ser tomado. E aí pensando no que nós temos em relação, principalmente à campanha 2022-2023, Matheus, as incógnitas a serem preenchidas em relação a conseguir ter os fertilizantes, os insumos para a safra aqui no Brasil, continuam, apesar de termos tido algumas sinalizações que mostram um cenário que pode ser não tão ruim assim. Por outro lado, nos Estados Unidos, por questões climáticas, e estando na janela ainda, não é, sem dúvida está na janela, o clima está seco, ainda não tem condições de cultivo, nem o milho teve início direito ainda, pode-se dizer. O que nós podemos esperar sobre este cenário, já que quando se fala de safra norte-americana, se fala também de muita especulação? Olha, Fabiano, de fato, assim, a atenção principal do mercado internacional agora está recaindo sobre a América do Norte, né? Estados Unidos por si só. Eles estão tendo sim um início de safra que trazem alguns pontos vermelhos no radar, né? Algumas preocupações. Esse início por agora, Fabiano, mais seco, se torna até favorável ao desenvolvimento de plantio, né? A gente tem que lembrar que os norte-americanos lá, o cinturão agrícola, que tem mais de 80% da produção de soja e milho, é uma região tomada pela neve por gelo durante o inverno. Então, esses meses iniciais de plantio, a gente tem um clima mais seco, um pouquinho mais quente, até acelera o processo de derretimento e permite, né, ao produtor norte-americano do cinturão agrícola estabelecer uma cultura um pouco mais antecipada. Porém, a grande incógnita agora nesses próximos dias, Fabiano, tem sido que esse padrão mais seco, no atual momento, ele não está, infelizmente, só para o fim de abril e começo de maio. Ele aparentemente se prolonga, né, para junho, julho, com a presença de um La Nina, o que vai dificultar muito a qualidade de lavoura do produtor norte-americano. Então, esse é um grande ponto, né, de atenção, uma vez que, como você bem disse, a quebra na América do Sul foi muito grande, a maior da história, e hoje o mercado que olha para a oferta deposita uma necessidade que a safra americana
seja cheia. Qualquer sinal que ameaça essa visão de uma safra cheia nos Estados Unidos vai desengatilhar novos momentos de alta agressiva no Chicago, que juntamente com um dólar mais competitivo, né, um dólar mais alto aqui no Brasil, vai sim retomar o preço de soja nos próximos meses. Tá certo, Matheus. E para esta semana, o que nós podemos esperar? Já faz uns 14 dias que nós não temos uma semana completa aqui no Brasil, principalmente. Primeiro, Semana Santa. Semana passada tivemos o feriado, mais um feriado, dia de Tiradentes, e quebrou a semana no meio, já que o feriado aconteceu numa quinta-feira, e ficamos com 2 dias, praticamente 2 dias a menos de negociação. O que esperar para esta semana em termos de comercialização aqui no Brasil? Olha, Fabiana, assim, por questão do time, né, do momento que a gente vive aqui no Brasil, como eu disse, o produtor precisa de caixa, agora reta final de mês, 30 de abril é uma data, né, muito conhecida por produtores rurais, por, enfim, iniciar grande parte das despesas volumosas pós-safra, né? Então a gente vai ter sim uma comercialização mais ativa, o produtor tem necessidade, não por tendência de mercado, né? Como eu disse, no longo prazo a gente tem uma soja sustentada em altas, né? Fomentada não só pela alta do dólar, mas por uma capacidade de seca na América do Norte, que vai, enfim, desencadear esse movimento mais agressivo. Só que de curto prazo, Fabiano, infelizmente, para essa semana, próxima semana, a gente tem um mercado totalmente atento, né, à demanda chinesa. De fato, desacelerou desde o início dos lockdowns, né, que completam quase 30 dias em Xangai, está se expandindo por outras cidades da China. Então, de fato, a dificuldade da demanda de curto prazo chinesa, ela é um fator limitante aos preços da soja dólar por saco, preços internacionais, que são regidos aí basicamente pela demanda e pela oferta. Aqui no Brasil, a gente tem o terceiro componente, que seria aí o dólar, que acaba se tornando um fator de sustentação aos preços.